Olá, galerinha minha, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Então, a aula de hoje vai ser um pouquinho diferente. A aula de hoje nós iremos fazer uma correção das atividades. Vamos voltar lá na Mesopotâmia, na página 37, e vamos lá. Quais são os dois principais rios que banham a região da Mesopotâmia? São os rios Tigre e Eufrates. Bem, a Mesopotâmia, vale lembrar, que fica no atual Iraque, né? Pega lá a região do chamado Oriente Médio. Cite o nome de alguns dos povos que habitaram a Mesopotâmia. Nós temos os sumérios, os acádios, os babilônios, os cassitas, assírios e os caldeus. Bem, acho que foi tranquilo até aqui, né? Foram perguntas objetivas e aí super tranquilo. Agora a terceira questão um pouco mais complicadinha. Vamos lá. Produza num caderno um pequeno texto explicando como ocorreu o desenvolvimento da civilização mesopotâmica. Então o que vocês não podem deixar de falar quando for explicar sobre essa formação da primeira civilização, grande civilização da história? Falar da importância dos rios Tigre e Eufrates, falar que em meio ao deserto havia esses dois rios e a sobrevivência em torno deles foi vital, porque eles fertilizavam o solo, possibilitando o plantio, o desenvolvimento da agricultura, da pecuária. Eles podiam usar esses rios para criar barreiras, diques, canais de irrigação, aumentando as áreas férteis, aumentando então a produção de alimentos, beleza? Então, basicamente isso. Vocês podem falar, quem quiser falar mais sobre a ligação entre essas atividades e o desenvolvimento da matemática, da escrita. A matemática era importante para contar a quantidade de produtos, para desenvolver um dique, requeria conhecimento, né? Exigia um conhecimento, aprimoramento do conhecimento da engenharia, da arquitetura, da matemática, tudo isso ligado à matemática, né? Mas também ao conhecimento. Bom, beleza. Quem respondeu falou algum desses pontos. Não pode deixar de falar sobre os rios Tigre e Eufrates. Tio Lelê fica feliz. Vamos lá. Sobre a cidade de Ur, responda as questões. Qual era a principal função dos canais de irrigação? Os canais de irrigação era de levar a água, né, para as áreas de plantio. Então aqui está o rio, beleza? Aqui está o rio. Pegava aqui, fazia um canal de irrigação, transportando as águas para as áreas mais distantes. Tudo bem? Bem, qual a matéria-prima era usada na construção das moradias? Então, tijolos de argila secos ao sol. Um grande avanço, né, gente? Para quem vivia lá nas cavernas ou embaixo de uma árvore, agora construir uma casa a partir de argila era como se estivessem construindo uma pequena caverna perto da sua, aí formando a sua casa, beleza? Onde eram realizadas as trocas comerciais com povos estrangeiros? Muitas trocas comerciais com povos estrangeiros realizadas nos portos de Ur. Então, por quê? Porque os rios também eram uma espécie de estradas, onde ligavam lugares, né, distantes, diferentes. Então eles usavam os rios para várias funções, né? Dentre elas uma espécie de estrada, né? Nós chamamos hoje de hidrovia, né? Que na época então construíram um porto ou portos nessa cidade antiga de Ur. Com base nas informações da página 35, responda as questões. Vamos lá, vamos olhar essa página 35? Beleza, fala sobre as atividades econômicas, o trabalho no campo, na cidade, comércio com outros povos. Vamos lá. Para quais regiões os mercadores mesopotâmicos viajavam para realizar trocas comerciais?
Bem, uma pergunta bem objetiva, né, gente? Sem problema, sem dificuldade, é só olhar lá, só ler o textinho e tirar as respostas, né? Viajavam para Anatólia, Egito, Arábia e Pérsia. Vale lembrar que muitos lugares desse aí, como Anatólia, né, esses lugares foram descritos lá no Antigo Testamento, né, na parte lá antiga da Bíblia, né? Pérsia, alguém ouviu Pérsia? Tio Lelê, mas aquele lá, príncipe da Pérsia? Pois é, a Pérsia existiu. Igualzinho no filme? Com aqueles mercadores, com aqueles encantadores de cobras, com engolidores de espada, tudo aquilo ali, com tapetes, perfumes, tecidos diferentes, com toda aquela cultura, gente, nascia nessa época aí, na formação da antiga Pérsia, certo? São regiões vizinhas, tá, gente? Onde hoje formam o Iraque, o Irã, a Síria, a Arábia Saudita. Então, toda aquela extensão até o norte da África, né? O nordeste da África, que é formada pelo Egito, né? O Sudão. Essas regiões estavam ligadas. Bem, ligadas pelo comércio. Quais produtos eles compravam nessas regiões? Compravam madeira, pedras preciosas e metais. Bem, gente, olha só, tem um gamezinho. Ih, tio Lelê gosta de game. Quem gosta de game, levanta o dedo. Eu! Então, gente, tem um gamezinho que eu gosto muito, muito antigo. Talvez os pais de vocês devam conhecer. Age of Empires. Anos de Impérios. Nesse gamezinho, poxa, muito legal. É um gamezinho de história. Você começa lá no Paleolítico, aí entra no Neolítico, na formação da agricultura, pecuária. E aí tem um momento que a cidade, ela cresce, ela se expande e ela precisa fazer comércio de pequenos produtos às vezes essenciais como pedras, né? Para quê? Para construção de edificações, para construção de casas, né? Então, desde madeira, pedras preciosas, metais, tudo isso era comprado e vendido nessas regiões, beleza? Quais produtos eles vendiam? Vendiam armas, joias, além de tecidos e cevada. Cevada que eles usavam para cerveja, tecidos que eles usavam para roupas e joias, né, para enfeitar as pessoas mais ricas, mais poderosas. Bem, vamos avançar para a sexta questão. Olhem que legal, nós temos um painel representando o cortejo de preparação de um banquete real. Cada atividade representada está marcada com uma letra. Observe, então, letra A, B, C, D, T, F. Bem, detalhe de uma das faces da peça chamada de estandarte de Ur, que se tratava de uma caixa de ressonância de um instrumento musical. Oh, que legal, tio Lelê! Eles tinham instrumentos musicais? Sim, senhores, instrumentos musicais. Datada de cerca de 2700 a.C. Caramba, hein? Nem sabia disso, que antes de Cristo havia instrumentos musicais? Não, eu sabia sim, gente. Eu amo música, eu também sou músico, vocês sabem disso, né? Bem, a música e a história estão, ligados. O mosaico decora o utensílio, tem cerca de 40 centímetros e foi feito com peças de madeira, conchas e lápis de fuzuli. Não, de lazuli. Vamos lá, gente. Então, relacione cada um dos elementos destacados da imagem com a descrição correspondente. Então, nós temos aí, músico tocando cítara. Cítara é um instrumento musical antigo, né? Letra B. Vamos ver onde está a letra B? Então, tá aqui, a cítara. Cítara é tipo uma harpa, né? Vamos lá. Homem carregando peixes, letra E, tá aqui no meinho aí. Letra A, rei recebendo seus súditos, é o primeiro lá, recebendo seus súditos, as pessoas que veneravam, seguiam o rei. Aí nós temos letra C, homem conduzindo um carneiro.
Aqui, ó, no meio, aqui, ó, lá na parte da segunda coluna. Meio não, segunda coluna. Letra F, homens conduzindo jumentos. Aqui, ó, conduzindo jumentos. Animais muito usados nessa época aí, que eram os tratores, né, os caminhões, porque eles eram fortes, andavam longas distâncias com pouca água e com pouca comida. E letra D, homem conduzindo um boi. Tá aqui, ó, na segunda coluna, segunda figura. Bem, vamos lá. Agora faça uma descrição da imagem comentando sobre os elementos que nela foram destacados e também sobre os elementos que a compõem. Comente também sobre o que é possível descobrir sobre a sociedade mesopotâmica por meio da análise dessa imagem. Então, observando lá, né, espera-se que os alunos citem, além dos elementos que foram destacados na imagem, outros que também trazem informações sobre a sociedade mesopotâmica, por exemplo, as vestimentas das pessoas representadas, a importância da figura do rei, representando um tamanho maior que as outras pessoas. Então, até o tamanho do desenho representava importância, né? Então, o rei é grandão, né? O fato de algumas pessoas estarem sentadas, enquanto a maioria está realizando atividades diversas, em pé. Por meio da análise dessa imagem, é possível descobrir que a sociedade da Mesopotâmia era hierarquizada, ou seja, dividida em classes, cuja principal figura era o rei. E, além disso, é possível concluir que havia uma camada de privilegiados, que foram representados de tamanho maior se comparados às demais pessoas. Beleza! Vamos avançar. Leia o texto abaixo. O Iraque, que ocupa grande parte da Mesopotâmia, possui uma... Vamos avançar? Vocês vão ler para mim aí e vamos avançar, senão não vai dar tempo de dar o período aqui de 15 minutos. Então tem um textinho e tem esses materiais aí do Museu do Iraque, que foi saqueado após a intervenção norte-americana no país. Objetos sumérios, assírios, acádios, pré-islâmicos fazem parte do acervo desse museu. Fotografia tirada em 2003. Letra A. Quais foram os 3 conflitos que devastaram o Iraque nas últimas décadas? Que tipo de prejuízos esses conflitos geraram para a população iraquiana? Gente, a guerra contra o Irã na década de 80, a Guerra do Golfo em 90, a invasão liderada pelos Estados Unidos em 2003. Os conflitos devastaram, né? Devastaram o Iraque, colocaram boa parte da população na pobreza e abriram ainda situações de criação de grupos terroristas, levando boa parte da população à miséria. Destruíram palácios, saquearam riquezas históricas. Letra B. Quais são as consequências dos danos ao patrimônio histórico da Mesopotâmia? Destruição de muitos patrimônios históricos mundiais, que representam muita história, não só deles, mas história da base da nossa fé cristã, né, judaica, ligação com o islamismo. Então, quer dizer, enfim, boa parte da história aí da humanidade, né? Um problema que não volta mais. Acabou. O que você entende por patrimônio histórico? Esses 3 exemplos de patrimônio histórico. Patrimônio histórico, gente, é um prédio, é uma pintura, uma escultura que tem um valor histórico, um valor importante quanto à história de um determinado grupo social. 3 exemplos, nós temos aqui em Campos os casarões, né? Os casarões antigos do século XIX, do século XX, no início do século XX, as fazendas das usinas, que eram antigamente engenhos, as pontes antigas, nós temos a ponte Bacelo Martins, Estrada de Ferro, tem um monte, né? Nas proximidades do lugar onde você vive, podem ser encontrados casos de danos ao patrimônios históricos. Cite um exemplo. Campos, um monte de casarões sendo derrubados, sendo esquecidos. Recentemente caiu lá no centro da cidade um prédio que representava a nossa história, né? Vamos lá, vamos avançar. Aqui, gente, é um trabalho em grupo. Não dá pra gente fazer agora, né? Por questões óbvias. Vamos avançar. Nós temos uma placa, uma escrita cuneiforme, olha que barato, que bacana, ó. Uma plaqueta de barro cozido datada de 2350 a.C. Bem, aqui nós temos alguns símbolos, né, que representam ideias, palavras, né? Observem, Shar-Rum-Um. Shar-Rum
rei, Awilum, Awilum, homem. Vocês estão vendo como é que bacana, como que cada símbolozinho desse aí representa uma palavra, né? E essas escritas em placas, né? Nós temos um outro texto aqui falando sobre o código de Hammurabi, o mais antigo código da história da humanidade, né? Pelo rei Hammurabi, do rei da Babilônia, entre 1792 e 1750 a.C. Esse código era composto por 282 artigos que abordavam diversos assuntos, como regulamentação de preços, tarifas, salários, regras para a posse de escravos, direito patrimonial, etc. Bem, quem foram os criadores da escrita cuneiforme? E por que essa forma de escrita tem esse nome? Então, essa escrita cuneiforme, ela estava ligada a quem? Falem para mim, dá um tempinho para vocês responderem aí. Ai, ai. Tio Lelê é muito bobo, não? Já responderam? Então, os sumérios foram os primeiros povos a escrever, a inventar, né, a escrita, ao registro do que eles faziam, né? Uma forma mais complexa. E tinha forma de cuneiforme, porque é forma de cunha. Algumas formas de utilização da escrita cuneiforme. Eles usavam para contar o que? Contar a colheita, contar a questão da astronomia. Vamos lá, letra C, descreva o conteúdo do Código de Hammurabi. Gente, o Código de Hammurabi está muito presente no Antigo Testamento, na ideia, né? Aqui, ó, se um Awilum destruir o olho de um outro, destruirão o seu olho. Aquela história de olho por olho e dente por dente, né? Está presente aí no Código de Hammurabi. Agora, olha só que interessante. Se um pedreiro edificou uma casa para um Awilum, mas não fortificou o seu trabalho e a casa que construiu caiu e matou o dono da casa, esse pedreiro será morto. Bem, agora será que esse era sem realmente olho por olho, dente por dente? Será que o dono da casa, se matasse o filho do pedreiro, ele teria o seu filho morto? A resposta é não. Então, olho por olho, dente por dente só atendia aos interesses das classes mais ricas. Havia privilégios. Beleza, galerinha minha? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado aí as dúvidas. Então, um beijinho nas crianças. Terminamos a nossa aula por aqui.